Em poucos minutos, cidades inteiras simplesmente desapareceram. Pessoas ficaram presas sem saída e o mais assustador, tudo começou de forma quase imperceptível. E quando perceberam, já era tarde demais. Hoje você vai ver desastres reais, que começaram como algo comum, mas terminaram de uma forma que ninguém esperava. E o último pode mudar completamente a forma como você enxerga a natureza. O som foi tão alto que pessoas a milhares de quilômetros ouviram, mas ninguém imaginava o que realmente estava acontecendo. Em agosto de 1883, o vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção. Só que isso não foi uma erupção comum. Foi uma explosão. E quando aconteceu, o mundo inteiro sentiu. A explosão foi tão violenta que destruiu completamente a ilha onde o vulcão ficava. Literalmente, a ilha deixou de existir. Mas isso não é o mais impressionante. A onda sonora deu a volta no planeta várias vezes. E o céu mudou. Cinzas foram lançadas tão alto na atmosfera que bloquearam a luz do Sol em diversas partes do mundo. Durante dias, o planeta parecia escurecido. Mas tem um detalhe ainda mais assustador. A explosão gerou tsunamis gigantescas. Ondas com mais de 30 metros atingiram regiões costeiras, destruindo tudo no caminho. Cerca de 36 mil pessoas morreram. Só que o mais estranho veio depois. Durante meses, pessoas ao redor do mundo relataram pores do sol completamente diferentes. Céus vermelhos, roxos, quase irreais. E isso não era beleza. Era consequência da destruição. O planeta inteiro sentiu o impacto de um único evento. This weekend marks 10 years since Hurricane Katrina struck the Gulf Coast of the United States, leaving a wake of massive destruction. A cidade não foi destruída pelo furacão. Ela foi destruída depois. Em 2005, o furacão Katrina atingiu os Estados Unidos. E no início, parecia apenas mais uma tempestade forte. Mas tinha algo errado. A intensidade aumentava rápido demais. E a trajetória mudou de forma inesperada. Quando atingiu Nova Orleans, o impacto foi imediato. Ventos violentos, chuvas intensas, caos. Mas o verdadeiro desastre veio depois que o furacão já tinha passado. E é aqui que tudo muda. Os diques que protegiam a cidade começaram a falhar. E então, a água começou a entrar. Não como uma onda, mas como uma invasão silenciosa. Bairros inteiros começaram a alagar, lentamente, até desaparecerem. Pessoas ficaram presas em casas, telhados, hospitais, sem comida, sem água, sem ajuda imediata. O sistema colapsou. E o mais chocante foi o tempo de resposta. Dias se passaram até que o socorro chegasse de forma organizada. Enquanto isso, milhares de pessoas enfrentavam o desespero. Mas tem um detalhe que gera debate até hoje. Muitos especialistas afirmam que o desastre poderia ter sido muito menor se a infraestrutura tivesse sido mantida corretamente. Ou seja, não foi só a natureza, foi falha humana também. Durou menos de um minuto, mas foi o suficiente para destruir um país inteiro. Em 2010, um terremoto de magnitude 7 atingiu o Haiti. E diferente de outros lugares, o país não estava preparado. Em poucos segundos, prédios desabaram como se fossem feitos de papel. Hospitais, escolas, casas, tudo no chão. Mas o que torna esse caso ainda mais impactante é o que aconteceu depois. Sem estrutura, sem resgate rápido e sem recursos, a população ficou completamente vulnerável. E então vieram as consequências. Falta de água, falta de comida, doenças. O caos se espalhou rapidamente. Mas tem um detalhe que poucos percebem. O terremoto em si não foi o único problema.
A destruição da infraestrutura transformou uma tragédia natural em uma crise humanitária gigantesca. Mais de 200 mil pessoas morreram e milhões ficaram sem casa. E até hoje, o país ainda sente os efeitos. O fogo não parava, e o mais assustador era que ninguém conseguia controlar. Entre 2019 e 2020, a Austrália enfrentou uma das piores temporadas de incêndios da história. Mas isso não era apenas fogo comum, era algo fora de controle. As temperaturas estavam extremamente altas, a vegetação seca e o vento espalhava as chamas rapidamente. Mas tem um detalhe que torna tudo ainda mais assustador. Os incêndios começaram a criar o próprio clima. Sim, o fogo gerava nuvens, tempestades, até relâmpagos. E esses relâmpagos iniciavam novos incêndios. Era um ciclo impossível de parar. Milhões de hectares foram destruídos. Bilhões de animais morreram. Cidades inteiras ficaram cobertas por fumaça, transformando o dia em noite. Mas o mais preocupante é o que isso representa. Especialistas apontam que eventos como esse podem se tornar mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Ou seja, isso pode não ter sido um evento isolado, pode ser um aviso. Isso começou como um tremor comum, até o oceano simplesmente desaparecer, e por alguns segundos, ninguém entendeu o que aquilo realmente significava. Mas o que veio depois mudou tudo. No dia 11 de março de 2011, um dos terremotos mais fortes já registrados atingiu o Japão. A magnitude foi absurda, 9 pontos na escala Richter, mas o terremoto não era o verdadeiro problema, porque minutos depois, o mar começou a recuar. E é aqui que fica estranho. Moradores registraram o momento em que o oceano literalmente sumia da costa, revelando o fundo do mar como nunca antes. Peixes se debatendo, barcos encalhados, um silêncio estranho. Parecia algo impossível, mas esse era o aviso, e quase ninguém percebeu a tempo. Então, sem som de aviso, sem tempo de reação, veio a primeira onda. Uma parede de água com mais de 10 metros de altura, avançando em velocidade absurda. Casas, carros, prédios, tudo sendo engolido como se não tivesse peso. Só que isso não foi o pior. Porque enquanto as pessoas tentavam fugir, novas ondas continuavam chegando, uma após a outra, mais fortes, mais destrutivas. E foi nesse momento que tudo saiu completamente do controle. Cidades inteiras desapareceram, estradas sumiram, milhares de pessoas ficaram isoladas, sem comunicação, sem energia, sem saída. Mas tem um detalhe que pouca gente fala. O impacto não ficou só na destruição visível. A força da água atingiu a usina nuclear de Fukushima, causando um dos maiores desastres nucleares da história. E então, o problema deixou de ser só água. Radiação começou a vazar, obrigando evacuações em massa, criando zonas completamente abandonadas até hoje. O Japão estava preparado para terremotos, mas não para aquilo. E o mais assustador é que tudo aconteceu em questão de minutos. Todos esses eventos parecem diferentes, mas existe algo em comum entre eles. Eles aconteceram rápido demais, sem aviso suficiente, sem tempo para reagir. E isso levanta uma pergunta que pouca gente quer pensar. E se o próximo estiver mais perto do que parece? Porque a natureza não avisa duas vezes. E quando ela decide agir, não existe controle. Agora me diz uma coisa. Se você tivesse alguns segundos para perceber antes, você saberia o que fazer? Comenta aqui embaixo qual desses desastres mais te chocou. Eu quero saber. E se você quer continuar vendo histórias reais como essas, que parecem impossíveis, mas aconteceram de verdade, se inscreve agora, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais assustador que esse.